Bom, gente, então a gente vai retomar aqui a nossa aula, onde a gente estava falando da Antiguidade Clássica, Roma e Grécia, e vamos partir do ponto em que a gente estava estudando a estatuária. A gente tinha acabado de conversar sobre o contraposto, né? Que é essa posição de apoio sobre uma perna, concentrando o peso, dando a sensação de leveza, de movimento na estatuária, e esses movimentos que são insinuados pelo caimento de pescoço, posição de braço, que é uma característica da estatuária grega que até hoje influencia as composições escultóricas contemporâneas. Bom, essa composição aqui, gente, apesar dela não ter sido dessa época, ela foi quase do período contemporâneo, ela começou lá no Renascimento, mas eu não resisti em expor agora, porque lá no Renascimento nós vamos nos concentrar mais no traçado paisagístico. Então eu já trouxe ela agora, porque querendo ou não, tem muitas características do paisagismo grego, da antiguidade, nessa composição, né? Que aí tem um pouco do Renascimento já, né? Que são aquelas composições clássicas aplicadas nesses formatinhos de janelas e na fachada, com outro tipo de frontão, mas a fonte ali abaixo, as esculturas e as expressões naturais, vocês vão perceber que existem expressões quase cênicas das estátuas, e o efeito volumétrico de todo esse movimento é muito interessante. Essa composição aí, gente, desse chafariz com essas esculturas, eles ficam no local onde foi inaugurado todo final de construção de aqueduto na Roma Antiga, eles faziam uma fonte em homenagem. E essa daí, ela foi um projeto antigo, da antiguidade, que começou, foi construído de uma maneira, mudou de artista, foi terminado por outro, e ele foi finalizado praticamente na contemporaneidade. Mas ele é, para mim, a composição paisagística mais linda que existe em Roma. Para mim não tem nada mais lindo do que essa composição. Inclusive, ela iluminada à noite, é uma coisa linda, a água caindo, a posição dos personagens, muito cheia de expressões. É óbvio que naquela época não tinha essa iluminação e hoje a gente tem a possibilidade de outros efeitos, né? Teve um momento aí, não sei explicar para vocês quando que foi, mas fizeram com que essa água ficasse toda vermelha. E se vocês procurarem pela fonte de Trevi em Roma, vocês vão ver alguns locais que tem umas fotos desse fundo aí todo vermelho. Ficou muito lindo, muito interessante. E a gente tem também algumas fontes contemporâneas aí, já que eu toquei no assunto daquela fonte lá, que são todas influências do banho público e da fonte pública romana. Aí a gente segue inclusive a utilidade que ela tinha naquela época, né? Que você vê que está aberto para uso e para consumo das pessoas no meio da praça de uma região destacada das cidades aí da Europa, né? Essa aqui, gente, é uma praça que fica próxima ao Coliseu, e é só para mostrar para vocês como havia pouca preocupação com a ornamentação. É óbvio que a vegetação daquela época não foi mantida até hoje, né? E depois disso aconteceram as guerras, os saques, e o tempo mudou muita coisa. Mas não era muito diferente disso o que acontecia de paisagismo, porque também naquela época eles tinham as guerras e as preocupações principais não era a ornamentação paisagística nesse contexto aí. E a gente encerra aqui, gente, o nosso conteúdo sobre Antiguidade Clássica. Faltou inclusive complementar para vocês um conteúdo, na verdade só algumas curiosidades. Vocês vão ver até isso com mais detalhes lá na minha apostila que fala sobre paisagismo, tá? Que fala de um artista, a gente pode até considerar ele paisagista, porque foi ele quem idealizou, e alguns
livros de botânica colocam esse cara como pai da botânica, porque ele já era um estudioso da botânica da época da Antiguidade Clássica, que foi o Teófrasto, e ele, desde aquela época, ele descreveu 450 tipos de árvores e de vegetações que até hoje são referência para os estudos e para os livros de botânica que nós temos, que vai nos servir aí para trabalho em paisagismo. Teófrasto. Teófrasto. Hã? Também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que faltou a gente falar. Acho que não. Acho que a gente já viu bastante coisa. E aí, gente, terminada a época da Antiguidade Clássica, o que acontece? Cai o Império Romano. Com a queda do Império Romano, a Europa ela entra em decadência. E aí começam a acontecer várias outras coisas. Toda a economia da Europa está em decadência e é inclusive um momento onde as cidades crescem, elas ficam muito antropizadas e elas não têm saneamento suficiente para todos os problemas que começam a acontecer. Os bárbaros invadem as cidades, atacam, começam a ocupar e se apoderar de áreas que antes eram de domínio do Império Romano e além de tudo, como eu já havia falado, o saneamento é precário para tudo isso e a Europa começa a virar um mar de doenças. E surge, principalmente nessa época, a peste bubônica, que dizimou uma boa parte da população europeia, né? Era o grande mal da época. Tinha uma pulga que veio que vinha nos navios da África, que ela tinha essa doença, e aí no início, você só era contaminado pela pulga, né? E aí quem era picado pela pulga contraía a doença. Mas chegou um estágio de desenvolvimento da doença que começou a ser transmitido de homem para homem. E aí foi o momento da catástrofe na Europa. E a gente começa a perceber que os templos suntuosos, ele agora são só ruínas, as construções, elas passam a ter outro significado e o império não tem mais poder, não tem mais riqueza, e se ele já não se preocupava com paisagismo, agora ele se preocupa menos ainda. E quem detém o poder e vai fazer algum tipo de manifestação, quando faz, que é quase nenhum, muito pouco, é o clero, é a igreja, que é quem tinha o poder econômico nesse momento. Toda a composição arquitetônica era voltada para as igrejas ou para os monastérios, né? E nesse sentido começou a reforçar o paisagismo de recinto, que é aquele paisagismo fechado, onde a gente começa a ter a produção de cultivo para a subsistência. Então, nesse momento é reforçado o paisagismo voltado para hortas e os jardins de aromas, porque eles começaram a ter um tipo de escassez de visual, de beleza, no contexto geral das paisagens da Europa, e era o único local onde se tinha alguma segurança para se tentar cultivar alguma coisa, né? Então vocês percebem aqui que, inclusive, nós temos pouquíssimos vestígios, é difícil você encontrar imagens na internet ou visitar lá e encontrar algum vestígio do que era o paisagismo naquela época, porque já quase não existia. E o que existia era plantação para subsistência, ou seja, vegetação que produzia hortaliças ou frutas para consumo, ou seja, quase tudo foi consumido. Ou vegetação muito frágil, que eram os jardins de flores e de aromas,
que são plantas que são normalmente espécies periódicas, normalmente são anuais e todo ano elas se acabam e você tem que renovar. E nessa de renovar, se você está vivendo um outro movimento artístico, um outro tempo de composição, você acaba perdendo e aquele outro momento que vai compor e você não tem como demarcar tanto. Então, o que nós principalmente temos como referência para entender como eram os jardins da Idade Média? As ilustrações dos artistas da época que veio logo em seguida, que foi o Renascimento. Então, os artistas renascentistas, eles tentavam retratar como eram os jardins monacais e os jardins dos mouriscos. Tá? Oi? Posso. Monacais e mouriscos. Monacais que tem a ver com monastério, tá? Que era um recinto dos estudiosos de religião dessa época, tá? E os jardins mouriscos, que era influência dos árabes e espanhóis. É nesse período que inclusive surge o uso de azulejo no paisagismo. Tá? As composições externas começam a ser azulejadas, porque já acontecia um movimento decorativo que levava a essa tendência. Então, ó, como eu havia falado, tudo que a gente vai ver aqui de imagens, na verdade, são ilustrações e tentativas. Quando não muito, gente, um visual, uma paisagem árida, de pouca vegetação, grandes muralhas. Bom, isso sim é uma característica marcante do paisagismo da época. Grandes muralhas de pedra, com proporções também dos entalhes de pedra bem grandes. Então, ó, aqui vocês vão perceber nas imagens os jardins florais, tá? Era também, em alguns locais, obviamente que isso começou a acontecer depois da crise da Idade Média. Isso já foi no momento próximo ao Renascimento. Começaram a ser também construídas fontes, espelhos d'água, e eles começaram a aprimorar um pouco mais os jardins de flores, começaram a introduzir trepadeiras, a fazer caramanchões. Coitado, eu vou escrever. Caraca. A cara dele não posso fazer nada, é isso. Manchão. O que é caramanchão? É uma estrutura de suporte onde você apoia trepadeiras e flores. Não é. O pergolado é uma sequência de vigas, tá, apoiadas em pilares. O caramanchão, ele é uma estrutura que pode ser um paredão, digamos, ou ele pode ser uma área que faça uma arcada de envolvimento. Aquilo que é o caramanchão. O pergolado é uma sequência de várias vigas alinhadas uma à frente da outra. Ok? É parecido. Hã? Aqui tem, eu acho que vai passar um caramanchão daqui a pouco. Não, o pergolado a gente vai estudar na hora que eu tiver na parte de paisagismo construído. Eu vou dar vários exemplos, eu vou mostrar ilustrações. Mas aqui eu acho que eu tenho só caramanchão, quer ver? Ó, aqui é um tipo de caramanchão, tá? O mais tradicional de caramanchão é ele ser um paredão vegetal, tá? Mas ele também pode fazer essa arcada, essa travessia. Pode. É porque, sabe o que acontece, olha? O nome, esses nomes mudam muito de região para região, né? Tem certas composições que eu uso, que eu aprendi lá em Recife, que aqui em Brasília tem outra conotação. Não, Alameda já é outra coisa.
Eu vou mostrar outros caramachões para vocês terem uma visão melhor do que é, porque esse especificamente não é exatamente como a gente entende o caramanchão nos tempos de hoje. Aquele é uma maneira. Aquele por um acaso parece um túnel, né? E você passa por baixo dele. Mas tem outras maneiras de trabalhar com isso, tá? O mais comum é com ferro, né? Porque é o mais econômico, por isso que é mais comum. O de madeira sai mais caro. Bom, então, o que acontece? Tá, traz as fotos. Nessa época, então, a gente tinha tendência a ter as construções sempre com muros, castelos cercados por muros fortificados, que era para abrigar as pessoas, proteger, primeiro, das pragas, das guerras, dos saques dos bárbaros, né, que estavam tomando conta de toda a Europa na Idade Média. E normalmente o potencial criativo da arquitetura nessa época estava direcionado para igrejas e voltado para essas áreas que eu já falei para vocês, que eram os monastérios. Algumas características que a gente vai observar que contrasta do jardim da Idade Média, Jesus, eu estava clicando aí sem ver o que eu estava clicando. Perdão, botei para cá. Então, esse aqui, por exemplo, é um jardim monacal, tá? Ele acontece no monastério, não sei dizer esse nome, não vou arriscar. Sabe falar francês? Não vou arriscar, vou ler exatamente como está aí, tá? Savior. Não sei como é que fala isso em francês. Saviu? O monastério de Saviu. Então, ele é um exemplo bem típico, mantido até hoje nos moldes que era naquela época, de um jardim monacal. Ele se assemelha muito mais ao traçado de uma horta que qualquer outra coisa, né? Então, o que a gente vai notar de característica que diferencia os jardins monacais, que são os jardins dessa época, dos jardins romanos. A volta à simplicidade. Então, não existe o luxo. Não tem aquela preocupação com as colunatas, com aqueles espelhos d'água luxuosos, com toda aquela ornamentação da parte construída do paisagismo. Porque em Roma, se lembrem que a vegetação também não é muito ornamentada, né? Na Roma Antiga, na Grécia Antiga. O jardim, ele costumava ser dividido em partes distintas. Você ia ter, de um lado, o pomar, e do pomar só tinha as frutas. De outro lado, a horta, e ficava só as hortas. Se vocês virem aqui, ó, nas ilustrações, vou voltar aqui. Estou péssima na manipulação. Vocês veem que eles dividem aqui, ó. Aqui tem uma área de contemplação, ó, que fica o espelho d'água com chafariz. Lá atrás tem uma cerquinha, você passa para onde tem as árvores. Aqui provavelmente ele está querendo ilustrar o trecho do pomar. Num outro trecho de cá cercadinho com os arbustinhos baixos, ó, já é o trecho da horta. Talvez até nem seja isso que está na ilustração, mas é bem característico ser dessa maneira. Já no outro trecho do jardim, o local onde as damas estariam fazendo a sua apreciação do jardim de flores. A existência de áreas cercadas por arbustos, ou seja, essas cercas vivas pequenininhas que iam separando uma área da outra, que depois deu origem à topiaria extremamente elaborada que nós temos no Renascimento. E aí a gente vai ver aqui na foto, a gente passa desse... Isso aqui também, gente, lá em Bir, na França, já é um momento onde já estava perto do Renascimento. O paisagismo deixou de ser aquela coisa tão seca, tão árida, voltada para a horta, para o pomar e para aquela coisa mais rala. E eles começaram a elaborar as composições e fizeram algo um pouco mais verde, tá? Não era característico ser assim desse jeito. Assim como esse traçado geométrico, com essa definição simétrica, que é parecida com o Renascimento, começa a aparecer, e é desse traçado aí, de visão contemplativa, o jardim
no Renascimento, gente, ele é feito para você, no início, para você ficar vendo de longe, você subir no castelo do rei, ou do imperador, ou da pessoa que é a autoridade política daquele local, e observar o jardim. Assim como começou a ser feito a partir de alguma área alta dos monastérios, tá? Só que percebam que aqui os recursos eram mínimos, né? A quantidade de topiarias, quase nenhuma. O desenho que está sendo traçado aqui, se não for por um arbusto muito baixo, é no máximo pela grama. E não tem uma pavimentação aqui no meio para valorizar esse traçado. Mas a característica de divisão, com um posicionamento central, traçado simétrico e bastante formas geométricas, geométricas sempre simétricas, já é uma linguagem que é precursora e vai influenciar tudo que vai acontecer daí para frente, que é a manifestação do Renascimento. A gente vai dar uma parada aqui, e aí eu começo na aula que vem com esse assunto, já mostrando exemplos de jardins renascentistas e o traçado de cada um deles, tá? Mas antes disso, não vamos embora. Espera aí. Calma, minhas queridas, espera aí. Deixa eu finalizar isso, porque eu não estou acertando nem como é que finaliza aqui.